Olá! Retornamos então para a segunda parte da aula sobre teoria de metacomunidades. Na primeira parte, nós apresentamos então toda uma parte contextual e também a parte mais conceitual da teoria de metacomunidades, envolvendo os 4 paradigmas, as suas características intrínsecas, lembrando que esses 4 modelos representam um contínuo entre processos estocásticos relacionados à teoria neutra até processos determinísticos relacionados à teoria de nicho, que perpassam pelas diferenças da importância de dispersão entre esses modelos. Em termos de estrutura de metacomunidades, com os dados que nós obtemos do campo ou de terceiros, nós podemos avaliar nesse banco de dados que nós temos, que basicamente é de espécies por sítios, a estrutura de metacomunidade, que ela é basicamente avaliada em coerência, substituição, turnover, e aglomeração de limite. E essas características elas são representadas na estrutura, na organização do banco de dados. A coerência é esse grau em que o padrão pode ser recolhido em uma única dimensão. A substituição ou turnover descreve as substituições de espécies ao longo dessa dimensão, enquanto que a aglomeração de limite descreve como as bordas dos limites das espécies são distribuídas ao longo dessa dimensão. Vai ficar mais evidente em seguida quando eu mostrar algumas figuras. Então aqui nós temos exemplos das nossas tabelas, dos nossos bancos de dados, sítios por espécies. Em termos de coerência, nós temos padrões perfeitamente coerentes ou moderadamente incoerentes. Vocês podem ver aí pelos números 1 e 0, números 1 que representam a ocorrência das espécies. Perfeitamente coerente e moderadamente incoerente. Em termos de substituição, há 3 padrões geralmente obtidos. O altamente aninhado, em que há um baixo turnover, uma baixa substituição de espécies. O moderadamente não aninhado, ou turnover intermediário. E o terceiro, que é o anti-aninhado, em que nós temos um alto turnover de espécies. Em relação à aglomeração de limites, nós podemos ter 3 padrões também. Limites sobredispersos, bem à esquerda. No centro, limites dispersos aleatoriamente, esse clumping. E limites aglomerados, em que nós temos espécies concorrendo de forma bem aglomerada. Com base nesses 3 atributos, nós temos pelo menos 6 padrões hipotéticos de distribuição de espécies dentro da nossa metacomunidade. E elas representam diferentes estudos ou diferentes ideias, diferentes hipóteses levantadas ao longo da ecologia de comunidades para explicar a distribuição das espécies. O primeiro dele é o tabuleiro, em que nós temos uma coerência negativa, não temos turnover e não temos clumping, ou limites de aglomeração. Subconjuntos alinhados, uma coerência positiva, um turnover negativo, não temos esses limites de aglomeração. Clementiciano, glisoniano, gradientes espaçados de forma similar e aleatório. Bom, e cada um deles tem essas respostas ou esses padrões hipotéticos para essas 3 características que o banco de dados, que a metacomunidade pode ter. E por trás existe a descrição, então, desses gradientes ou dos processos por trás desses possíveis gradientes que nós temos nos bancos de dados. Gascon e colaboradores trazem no seu paper uma representação visual dos padrões estruturais das metacomunidades, em termos de substituição de espécies, esses 2 primeiros de cima, e em termos de perda de espécies, esses 2 aqui de baixo, ao longo de um gradiente de filtro ambiental. Temos aqui na parte central a representação do banco de dados em termos da estrutura da metacomunidade e como seria a representação em 2D através de
uma ordenação dos dados, como uma PCOA ou uma NMDS. Então, com ferramentas de ordenação dos dados, nós podemos avaliar os padrões de distribuição das espécies ou da estrutura da metacomunidade em termos de coerência, substituição ou não substituição, no caso aninhamento, e também o clumping, ou esses limites de aglomeração de espécies. Em termos de métodos de estudo de metacomunidades, nós podemos referir ao trabalho de Log Colaboradores, publicado em 2011, sobre as abordagens empíricas das metacomunidades, uma comparação com a teoria, uma comparação dos resultados empíricos com a teoria. Neste trabalho, eles reuniram então uma gama de estudos que vão desde trabalhos de laboratório, de manipulação, tanto de densidade quanto de quantidade de espécies ou de indivíduos entre tubos de ensaios ou recipientes, que permitiam ou não a passagem dos indivíduos entre recipientes, simulando então a dispersão de indivíduos, de espécies entre comunidades, até trabalhos experimentais de maiores escalas, de campo, trabalhos que envolvem fragmentação e a movimentação dos indivíduos entre fragmentos, entre áreas fonte e áreas menores, tanto em ambiente terrestre quanto no ambiente aquático, em sistemas muito conspícuos como flores que armazenam água e tem uma fauna muito específica associada a ela, com interações bem definidas. Então, uma gama muito grande da diversidade, se podemos dizer assim, das abordagens empíricas nos estudos de metacomunidades. Esses autores também reuniram em termos de 3 eixos onde estariam os principais modelos de metacomunidades. Esses eixos representam então a dispersão das espécies, a heterogeneidade do habitat e a equivalência entre as espécies. E você pode ver que existe nesse cubo um espaço muito grande, não representado por esses modelos. E essa é uma das principais limitações da teoria de metacomunidades que tem sido abordada atualmente. Além disso, vários autores atualmente têm proposto que a ecologia de metacomunidades ela também se aplica a amplas escalas que são atualmente estudadas pela biogeografia ou mesmo pela macroecologia, ou seja, teoria de metacomunidade, que os processos que são levados em conta nesta teoria se aplicam a escalas muito mais amplas do que as pensadas quando da formulação da teoria, escalas locais e regionais. Ainda dentro das perspectivas atuais dentro da ecologia de metacomunidades, tem-se reconhecido a importância de se incluir métricas de interações bióticas dentro de nossas análises, como esse exemplo desse trabalho por Garcia Riron e colaboradores. As interações bióticas são drivers, sem dúvida, fundamentais que governam a biodiversidade localmente, ou a riqueza. Contudo, seus efeitos na variação geográfica, na composição e estrutura das comunidades em maiores escalas ainda são controversos. E estudos sobre beta-diversidade e metacomunidade majoritariamente ignoram as interações bióticas, principalmente pela dificuldade em se medir e se incluir esse tipo de dado nas análises. E há sem dúvida uma grande dificuldade em saber se a triagem de espécies é devida a filtros abióticos ou bióticos. Nesse trabalho, então, os autores quiseram investigar o efeito das interações bióticas sobre a estruturação de metacomunidades. Eles usaram dados de 25 lagoas em que eles mediram as condições abióticas da lagoa e tinham dados de diferentes organismos que representam então elos de uma cadeia trófica. Fizeram então uma modelagem da beta-diversidade para a presença e ausência dos organismos, usando distância euclidiana para variáveis ambientais e também para a estrutura de metacomunidade, ponderando pela abundância dos organismos.
Essas matrizes foram então submetidas a análises de correlação, de variância e covariância e também de precisão, ou seja, o quanto pares de dados estão correlacionados levando em conta a correlação com outros pares de dados. A partir dessas correlações, eles mapearam as redes de interações entre esses tipos de dados, usando uma métrica bem específica. A partir daí, então, eles verificaram a variação na composição e na estrutura da comunidade. Como resultados principais, eles tinham então esses dois gráficos para composição de espécies à esquerda e para abundância de espécies à direita. Então, eles verificaram que, de forma geral, algumas relações entre organismos ou entre organismos e as condições ambientais independem se os dados são de composição ou de abundância de espécies, como é o caso da relação entre condições abióticas e o zooplâncton. Outro exemplo são as hidrófitas relacionadas com os macroinvertebrados predadores. Também a relação entre peixes maiores com peixes menores. A largura da linha representa então a força dessas relações entre os dados, entre os tipos de dados, entre as matrizes de dissimilaridade entre os organismos ou entre os organismos e as condições abióticas. De uma forma geral, o que nós podemos concluir daqui é que as condições abióticas, tanto da química da água como da paisagem ou do uso do solo, têm pouca importância ou pouca correlação com a maioria dos grupos. E, de fato, há muita correlação entre pares de grupos específicos, que seriam a importância, então, de interações bióticas entre os organismos dessas lagoas. Em termos da variação explicada pelos conjuntos de dados, nós temos então à esquerda para composição, quando pondera-se ou não pondera-se os dados, e à direita o mesmo para dados de abundância. A variação não ponderada explicada pelos dados representa então a quantidade ou o número de vizinhos de nós de um determinado grupo de dados, enquanto que os graus ponderados representam a soma total de correlações parciais entre um nó e demais nodos que estão diretamente ligados a ele. Nós podemos ver então que zooplâncton, tanto para presença e ausência quanto para abundância, tem uma forte explicação ou correlação com outros tipos de dados. Para presença e ausência, nós temos um alto efeito também das hidrófitas, dos peixes de tamanho grande e dos macroinvertebrados predadores. Para dados de abundância, tanto zooplâncton quanto macroinvertebrados predadores se mantêm, e também há um efeito importante das helófitas. Os autores concluem então que há uma importância das dependências espaciais entre pares de grupos de organismos e destacam algumas importantes associações, por exemplo, entre macrófitas e macroinvertebrados, peixes e zooplâncton, que podem representar exatamente interações tróficas para a montagem de metacomunidades lagoas, mais do que os efeitos de filtros abióticos, tanto da química da lagoa como do uso do solo ao redor da lagoa. Eles também ilustram o ganho de informação com a incorporação de modelos de redes em análise de metacomunidade. Então, eles sugerem que a integração de interações bióticas explícitas e fatores abióticos é necessária para melhor compreender a organização da metacomunidade em escalas amplas, ou seja, tentar desemaranhar o efeito de filtros bióticos e abióticos entre as diferentes escalas de estudo de metacomunidades. Também, Thompson e colaboradores eles estão propondo um novo framework para a ecologia de metacomunidades. Neste trabalho, então, eles destacam que geralmente os estudos de metacomunidades eles falham em dois pontos principais. Usam modelos discretos e aparentemente incompatíveis, ou seja, aquela dicotomia teoria neutra, teoria de nicho. Eles destacam também que as aplicações da teoria da coexistência raramente levam em conta a dispersão ou heterogeneidade ambiental ao longo do espaço. Por isso, eles propõem esse novo framework de metacomunidade baseado em processos gerais que unem a teoria da escala local e regional da dinâmica da comunidade ecológica.
Esse é então o modelo matemático proposto nesse novo framework e leva em consideração respostas abióticas independentes da densidade relacionadas aos gradientes abióticos, as interações bióticas ou dependentes da densidade e também incorporam em especial a dispersão dos organismos para serem utilizados então nessa modelagem de metacomunidade ao longo do espaço e do tempo. E com base nesses três processos, esses autores atribuem então onde estariam localizados nesses eixos os modelos atuais de metacomunidade e destacam que há muito espaço a ser preenchido, ou seja, que há muitas condições específicas da interação entre esses três fatores que não são compreendidas pelas explicações propostas pelos modelos atuais e conhecidos de metacomunidade. Pensando em sua aplicação maior, a teoria de metacomunidade sem dúvida serve à conservação. Chase e colaboradores escreveram um paper bem bacana sobre esse tema e explicam que diferentes níveis de conservação podem ser integrados na estrutura da metacomunidade em dois eixos, que seria exatamente a escala e o nível organizacional. No antropoceno, então, os drivers antropogênicos eles perturbam o funcionamento natural das metacomunidades, alterando os processos principais que guiam as metacomunidades e, consequentemente, alterando os padrões de biodiversidade em diferentes escalas espaciais. Por isso, eles propõem que a perspectiva de metacomunidade pode ajudar, sem dúvida, na biologia da conservação, a fim de resolver problemas reais, atuais e urgentes da sociedade. Como mensagem final, nós sabemos então que condições, recursos, interações, mas também a dispersão tem papel fundamental na regulação dos padrões de distribuição local, regional e global de espécies. A dispersão por si tem papel fundamental nas colonizações e extinções locais e regionais, tanto ao longo do espaço e do tempo. A teoria de metacomunidades é então o framework atual dentro da ecologia de comunidades, que integra os principais processos de forma conjunta, fruto de uma síntese de diferentes teorias ecológicas desenvolvidas ao longo da história da ecologia de comunidades. Esses processos eles interagem entre si e são dependentes da escala, não podem ser vistos como excludentes e devem ser avaliados de forma conjunta ao longo desse gradiente ou desse contínuo de processos mais determinísticos até processos mais estocásticos. Com essa mensagem final, então eu finalizo a apresentação sobre a teoria de metacomunidades.